Você sabe, algumas pessoas fazem de você um louco e outras fazem de você um Deus. I said, well, that kind of runs all right. I know he's trying to criticize me. See? Eu disse, bem, não tem importância. Eu sabia que ele estava tentando me criticar, bem? He said, people think you're God. Ele disse, o povo pensa que você é um Deus. I said, well, I know the people didn't do that. Eu disse, bem, apenas eu sei que o povo não pensa assim. But I know he didn't understand it because he's on the other side of the skin, you see. Mas eu sabia que ele não compreendia isto porque ele estava no outro lado da coisa, vê você? So I know he didn't know it. So I said, that's not too far away from the Word of God, is it? Então eu sabia que ele não sabia disto. Então eu disse, isto não está muito longe da palavra de Deus, está? See? Just let him know we wasn't lost. We know where we were standing. Veja, apenas deixo saber que não estamos perdidos. Nós sabemos onde estamos firmados. We know what kind of sails we had set and what kind of wind was blowing it. We know what our thread was and what our nut was. And we know how we're standing. Nós sabemos o tipo de vela que içamos e que tipo de vento sopra nela. Nós sabemos o que é a nossa rosca, o qual é a nossa porca. E nós sabemos como estamos firmados. I said, that's not contrary to the Word of God so much, is it? Eu disse, isto não é contrário à palavra de Deus, de todos os modos, é? I said, remember, when God was sending Moses down to the children of Israel, God made Moses a God. That's right. Eu disse, recordem, quando Deus estava enviando Moisés lá embaixo para os filhos de Israel, Deus fez de Moisés um Deus. Isto é certo. And made also Aaron, his brother, a prophet. That's right. E fez também de Arão, seu irmão, um profeta. Isto é certo. All the prophets, Jesus said, were gods. They were God's man. That's right. God means it that way. Todos os profetas, Jesus disse, sois deuses. Eles eram deuses, homens. Isto é certo. Deus quer dizer desta forma. Listen. The word that we preach, the word that I said this morning, God hiding behind skins. Badger skins. God hiding behind the skin of a man. Ouçam, a palavra que pregamos e a palavra que eu disse nesta manhã, Deus escondido atrás de peles de texugo, Deus escondido atrás da pele de um homem. See? That's what he did. Vem, isto é o que ele fez. When God was manifest in the world, he was hiding behind a veil behind the skin of a man called Jesus. Quando Deus foi manifestado no mundo, ele estava escondido atrás de um véu, atrás de uma pele de um homem chamado Jesus. He was veiled and hiding behind the skin of a man called Moses. And they were gods. Not gods, but they were God, the one God, just changing his mask, doing the same thing each time, bringing this word. Ele foi velado e se escondeu atrás da pele de um homem chamado Moisés. E eles eram deuses. Não deuses, mas eles eram Deus. O único Deus, apenas mudando sua máscara, fazendo a mesma coisa cada vez, trazendo esta palavra. See, God made it that way. Vem, Deus fez daquela forma. He knows that man's got to see something. There isn't every one of us born into the world. Ele sabe que o mundo tem que ver alguma coisa. E há em cada um de nós nascido no mundo. Like I was telling you this morning, nobody was daring to follow Moses in there. Como eu estava lhes dizendo nesta manhã, ninguém ousou seguir Moisés ali. Uma boa noite a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando, nos ajudando. E mais essa reunião, mais essa noite. Nós vamos cantar o hino de número 181.
181. Bem-aventurado o que confia. Bem-aventurado que confia no Senhor como pensará. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. Acredite, segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não proíram logo seus tropéus, mas levaram sempre a cruz pesada para o homem ter poder do céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ver a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o abrigo verde vai orar. Os mais belos hinos de poesia foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja desse longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que nos leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar de número 289. Som para ele. Põe som para a mão lá. 289. Quão glorioso cristão é pensares. A altura é dó, irmão. Dó. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que ama em vão, onde os muros são de couro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se ali uma multidão que cantando aguarda a chegada
pedido aqui, em relação ao Espírito. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelas bênçãos que tem nos dado, pela saúde, né? E se tem uma necessidade, vamos por diante do nosso Senhor nessa noite. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, pela saúde, ó Deus, pela paz de cada um. Que o Senhor possa, Senhor, conservar, Senhor Deus, a alegria de cada coração, ó Deus. E esforça a nossa coragem nessa caminhada. Que o Senhor possa ajudar a cada um. Se há uma necessidade em nosso meio, que o Senhor possa suprir, ó Deus. Ser um Deus rico, um Deus bondoso e um Deus zeloso, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar no decorrer desse culto. Que possamos alcançar as Tuas bênçãos. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos dar o lugar aos diáconos nesse instante. Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Quero ser fiel, Senhor, fazer Tua vontade. Eu quero Te seguir, eu quero Te servir com mais fidelidade.
Amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir nessa noite o pastor William irá trazer a palavra. Somente crer, tudo é possível, somente crer. A Terra é o planeta de vida eterna. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós ouvimos isso no final do programa Fé para Vencer. É um prazer para nós, mais uma vez, estar com os irmãos neste culto, sendo abençoados com os louvores, com a palavra, com o programa de rádio, com as orações que já foram feitas. E nós queremos usar a escritura de Hebreus, capítulo 1. Você marque aí. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Deus abençoe o pastor Ivaldo por, mais uma vez, confiar em nos convidar para estar aqui. Trazemos saudação dos irmãos que estão em Caldas Novas e região. Eles estão em culto agora também lá. E nós queremos mandar um abraço, uma boa noite especial aos irmãos que estão pela conexão. Natanael e família em Leopoldo de Bulhões, Geraldo e Selma na Fazenda Santana, em Vianópolis. Irmã Alessandra Braga e família em Caraíba, Vianópolis. Irmã Ana Paula, Daniel e João Vitor em Catalão. Tudo em Goiás, os que eu estou falando. Thalita Paiva e Esther em Goiânia. Edsonina Rodrigues em Goiânia. Suzana, Lavínia, todos são irmãos também. Uns escrevem irmãos, outros já começam só com o nome. Todos são irmãos. Suzana, Lavínia e Tino Marcos em Silvânia, Luiz Estevão e família em Trindade, Maria Ionícia e Benjamin e irmã Luzia em Vianópolis, Edilaine e Sara Roupe em Vianópolis, Estevão e família em Vianópolis, irmão Marcos, Fabiane e Gabriela em Vianópolis, Tiago, Alusca e Ezequiel em Vianópolis. Os irmãos de Vianópolis gostam da conexão, né? Os de Bonfinópolis a gente não tem nenhum aqui, ó. Eles têm culto lá hoje, né? Edmárcio e família em Tucumã. Será que o Edmárcio é o Kiko? Um abraço, Edmárcio. Seu lugar é mais para cá, viu? Tucumã, Pará. Você é goiano, moço. Sueli Souza, em Boa Vista, Roraima. Está pertinho, do outro lado do planeta. E Sueli, irmã Edna e filhas em Valparaíso, São Paulo. E tem 15 conexões não identificadas, são dos irmãos de Bonfinópolis. Deus abençoe todos vocês que estão pela conexão, que não identificaram também, nosso abraço. Deve ter alguém de Pires do Rio, e eles ficam conectados, mas eles não identificam também não. Irmão Paulo, de vez em quando eles ficam lá conectados. Esses dias ligou, falou, eu quero ouvir o pastor Ivaldo. E quando eles foram ver, não era o pastor Ivaldo. Vamos ficar de pé, vamos ler. O título é Cristo como Filho de Deus,
é superior aos anjos. Natânia mandou recordação para todos os irmãos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Grandioso Pai, nós rogamos humildemente a bênção da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa vivificá-la em nossos corações nessa noite, Pai, trazendo para cada um conforme a necessidade, Senhor. Se há necessidade de cura, que o Senhor possa curar o doente. Se entrou no nosso meio alguém em aflição, que ele saia daqui, ó Pai, alegre, fortalecido, louvando ao Senhor, livre da opressão, da depressão, ó Pai, que tem assolado uma grande parte da humanidade. Se chegou alguém desanimado, que a palavra possa animá-lo, ó Pai, e ao sair ele possa sair como aqueles discípulos que andavam com o Senhor no caminho de Emaús. Eles disseram no final: não ardia os nossos corações enquanto ele nos falava? Fala conosco, Pai, nós carecemos tanto do Senhor. E viemos aqui não para que alguém nos veja, Pai, mas nós sempre deixamos nossas casas e chegamos até aqui porque temos uma necessidade. E o Senhor, que conhece todas as coisas, usa-nos, ó Pai, em favor do Teu povo e abençoe cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Nós rogamos e agradecemos. Amém, Jesus. Assentai-vos. De Ti, Senhor, careço, do Seu amparo sempre, ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Vamos cantar? De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre, ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador, somente a Tua voz tem para mim valor. De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre, ó, dá-me a Tua bênção, aspiro a Ti. Amém. Nós carecemos do Senhor. Todos os dias nós precisamos da proteção, nós precisamos do anjo do Senhor ao nosso redor. Davi entendeu isso e ele chegou até a expressar assim: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Se você chegou aqui é porque o Senhor te sustentou, Ele tem sustentado sua vida, nossas vidas.
tem nos guardado do laço do passarinheiro, e Ele vai nos guardar até a hora da sua aparição. Nós somos predestinados por Deus para o arrebatamento, e Ele vai nos proteger, nos guardar até aquela hora. Ele tem um propósito em nos chamar, e esse propósito é nos levar no arrebatamento, ficar 3 anos e meio gozando das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, o mundo passa pela tribulação, grande tribulação. A terra é purificada e então essa vida eterna dá continuidade aqui nessa terra nova, novos céus e nova terra. Na mensagem de Hebreus, capítulo 1, no parágrafo 7, o profeta diz assim: agora eu vim para casa só para um pequeno descanso. Eu perdi 20 libras na última reunião, e o irmão Mercy e o irmão Gold estava lá em cima há algum tempo atrás e disseram: irmão Brana, eu observo o que você faz. Aqueles irmãos estavam observando o irmão Brana e então disseram para ele: eu observo o que você faz, você coloca todo o seu coração nisto. E eu disse: esta é a única maneira pela qual você pode fazer um serviço correto para o Senhor. É colocar tudo que você tem bem diante de Cristo. Toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua mente, tudo que você tem. Quando você está fazendo qualquer coisa, faça o correto. Ou não faça de maneira alguma, veem, simplesmente deixe isso de um lado. Se você vai ser um cristão, coloque tudo que você tem em Cristo. Tudo que você tem, você emprega em Cristo. Faça esse investimento. Às vezes a pessoa emprega tudo para construir uma casa. Emprega todo o seu tempo para passar no vestibular. Emprega todo o seu tempo dedicando para passar em um concurso. E tudo isso são coisas boas, porém são coisas finitas. Mas quando trata de ser um cristão, às vezes ele quer ser meio cristão. E o profeta diz na mensagem às 10 virgens que não tem como ser meio cristão. Você deve ser um cristão, como o irmão Brana fala daquele irmão de cor, quando ele estava ali com dó daquele ancião, porque ele chegou na plataforma, quem sabe, segurando no púlpito, já fraco, suas forças fracas, acabando com aproximadamente 80 anos. Mas quando o Espírito tomou ele, o profeta disse: aí eu comecei a ficar com dó de mim. Ele disse: aquele irmão tinha religião por dentro e por fora. E nós devemos ser cristãos também por dentro e por fora. E para isso nós devemos empregar nosso tempo nas coisas de Deus. Nós empregamos tempo em relação às coisas naturais, mas nós devemos empregar nosso tempo também nas coisas eternas. Porque essas coisas vão continuar, porque a eternidade, o profeta disse na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, ele diz que a eternidade é como uma aliança, ela não tem princípio e nem fim. Vale a pena lutar pelo céu. Isto é o seu tempo, o seu talento, tudo. Às vezes a pessoa emprega mais parcial, mas o profeta está dizendo é tudo, é tempo, talento, tudo que você pode fazer para o reino de Deus, você deve fazer. Porque afinal de contas também o seu tempo aqui na terra está acabando. No penúltimo domingo eu estava em Campo Alegre, saímos ali, sempre vamos ali, aos domingos, e temos um trabalho evangelístico ali. E a gente sai visitando as pessoas, conversando, por ser uma cidade que a mensagem chegou por último. E então, às vezes a gente bate numa porta e fica lá esperando, né? De repente sai alguém, nos recebe bem, outros não nos recebe. E então um senhor de uns 50 anos por aí,
dessa última vez, ele saiu lá na porta, e aí, como começa, né, o evangelismo? Como é que a gente começa a falar para uma pessoa que você não conhece? E então, começamos a falar sobre o tempo aqui, sobre a vida aqui. E aí ele foi falando, e aí de repente eu fiz uma interrupção e disse para ele: o senhor sabia que o seu tempo e o nosso tempo está terminando aqui na terra? Seus cabelos estão ficando grisalhos, e será que Deus vai te dar só 70 anos, 80, quando muito 90? E então o profeta nos ensina a evangelizar desse jeito. Ele diz: você chega em um homem que planta, você não chega já falando do reino dos céus, não. Você começa falando da colheita com ele, do plantio. Se é um fazendeiro, você começa falando dessas coisas, e de repente você entra com esse assunto celestial. Não perca tempo não, amados. Tem muitas pessoas sedentas por Cristo. E o profeta continua aqui no parágrafo 9, ele diz: eu estava observando esse jovem aqui, esta é a sua esposa, irmão Burns, não é? Tocando e cantando ali, esse jovem casal, e não é um piano, nem mesmo um órgão, mas é algum tipo de instrumento que eles fazem. Tocam aquilo e dedilham e fazem algo para o Senhor. Se você pudesse fazer aquilo e cantar e ganhar almas, faça algo, não importa. Se você pode assobiar, ora, assobie. Simplesmente faça algo, testifique ou faça algo para o reino de Deus. Seja o que for que você possua, coloque isto em ação no serviço de Deus. Aí a pessoa pode dizer: mas eu só tenho um carro. Coloque isso em ação no serviço de Deus. Meu pai não era diácono, meu pai não pregava na igreja, mas ele usava o carro dele no serviço de Deus. Ele buscava um lá do outro lado da cidade, ele falava, né? Evangelizava, como nós falamos, corpo a corpo. Mas às vezes você não emprega aquilo que você pode empregar no serviço do Senhor. Nós vamos aqui para o parágrafo 27. O profeta de Deus fala um pouquinho sobre Apocalipse, capítulo 11. E eu fico tão agradecido por ter um profeta, porque o que seria de nós, o que seria de mim, o que seria de cada um que anuncia a palavra se ele não tivesse a mensagem do profeta? Um irmão novo convertido em Caldas Novas, mais no início do trabalho, ele disse assim para mim: pastor, por que o senhor só prega usando essa mensagem aí? Eu disse para ele: é porque eu não tenho mensagem. Falei: eu sou um carteiro do profeta, eu simplesmente uso o que ele deixou. Eu não tenho mensagem de mim mesmo. E nós descansamos na mensagem do profeta, porque da coluna de fogo saiu a voz dizendo, lá no rio Ohio: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém? Você está descansado disso? Então isso é segurança para você, é segurança para mim, é segurança para nós. A mensagem de Elias. E ele diz assim: João, na ilha de Patmos, viu uma mulher de pé nos céus. Uma pessoa sem um profeta, ele lê isso aqui, ele fica sem entender. O que é isso, hein? Ela tinha o sol em sua cabeça, a lua sob seus pés, a mulher estava e tinha dores de parto para dar à luz a um filho. E ela deu à luz a um menino. O dragão vermelho se levantou para devorar a criança logo que ela nasceu. E a criança foi tomada no céu e a mulher fugiu para o deserto, onde ela foi sustentada por tempos e metade de um tempo, ou uma divisão do tempo. Quem não tem um profeta, lê isso, fica querendo entender, né? O que é isso aí nesse Apocalipse? O que é essa mulher? O que é esse dragão? Agora, a mulher representa a igreja.
A criança que ela trouxe era Cristo. A lua sob seus pés era a lei. O sol em sua cabeça era a graça. 12 estrelas em sua coroa eram os 12 apóstolos. E aí está onde os apóstolos, os 12 apóstolos, eram a glória ou a coroação do Novo Testamento. Veem, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. É rudimentos? É, mas o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo e muitos ainda não compreendem isso. E não tem outro. A Santa Ceia é com pão asmo mesmo, é com vinho. O lava-pés, tudo isso são coisas que os apóstolos praticaram e deixaram como exemplo para nós. Uma vida cristã, uma vida vivida. E por fim, Paulo, depois de receber a visitação de Deus, ele diz: se eu mesmo ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, que seja anátema. Não tem outro evangelho além do que daquele evangelho que Paulo anunciou e ensinou. E ele disse: eu recebi diretamente do Senhor. Então, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, e assim sucessivamente, é a coroação do fundamento do Novo Testamento. Ele diz: então, a lua é uma sombra do sol. Nós já vimos que a lua representa, o sol representa Cristo, a lua representa a igreja. O sol simplesmente reflete sua luz quando ele está atrás da terra. E a lua produz luz para sairmos à noite. E que quadro bonito que temos aqui, outro quadro bonito. O sol representa Cristo. A lua representa a igreja. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. E eles são exatamente esposo e esposa. A lua e o sol. De vez em quando eles dão uma encontrada aí. Passam um pelo outro. E na ausência de Cristo, a igreja reflete a luz menor, o Evangelho. E isto é a luz para andarmos até o Filho se levantar outra vez. E você deve produzir a luz que Ele te deu graça para produzir. Se é 100 watts, brilhe seus 100 watts. Se a sua luz é menor um pouquinho, é só 10, mas deixe ela brilhar para o mundo ver Cristo nessa era tão negra que nós estamos vivendo. O mais importante é você ser esta luz na escola, em casa, no trabalho, aonde você for, no trânsito, em todos os lugares, que Cristo possa ser refletido em você, em mim, em nós. Porque a igreja não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Jesus Cristo. Amém? Então a igreja e o Filho, a lua e o sol se juntam, veem? A lua é parte do sol, a igreja é parte de Cristo, e durante a ausência de Cristo, a igreja reflete sua luz, e então, tão certo quanto podemos ver a lua brilhando, sabemos que o sol está brilhando em alguma parte. Agora nós não estamos vendo o sol, mas nós sabemos que ele está dando o seu curso, ele vai aparecer novamente no Oriente. E da mesma forma, você não está vendo Jesus, mas através da igreja você pode ver que Jesus está sendo refletido nos seus filhos aqui na terra. Amém? Às vezes a gente olha em determinado momento e diz: não, acabou tudo, não tem mais nada, não sobra mais ninguém. Mas de repente você vê uma pessoa fazer ações que você diz: não, esse aí tem que ser filho de Deus.
Ainda tem, ainda um pouquinho, ainda resta um pouquinho de amor, de bondade de Jesus Cristo na terra. E desde que a igreja esteja refletindo a luz de Cristo, Cristo está vivo em algum lugar. O profeta diz, amém, pense nisso. Desde que você esteja refletindo a luz de Cristo, Cristo está vivo em algum lugar. E Ele está vindo nos buscar. Amém? E João descreve no Apocalipse a sua glória de tal forma que a cidade não vai precisar de sol, porque Ele é o sol, Ele é a luz. Pense um pouquinho neste grande sol da justiça que é o nosso Deus. E que você é um fragmentozinho dele, que você reflete um pouquinho da sua luz. E aqui no parágrafo 38 dessa mensagem, Apocalipse, aliás, Hebreus capítulo 1, o profeta diz um pouquinho sobre Paulo, ele disse, descendo seu caminho uma velha, não uma grande autoestrada como viajamos. Eu estava pensando agorinha ali e deixei o pensamento embora, né? Mas ele voltou. É que a lua tem fases. A igreja tem fases, você tem fases. E o profeta diz que às vezes as fases lá embaixo, nossos altos e baixos, ele diz, é para nós valorizarmos os altos, os baixos. Tem dia que você está lá em cima, aí de repente você desce, está tão desanimado, mas fica tranquilo, a lua não fica só na minguante não. Ela passa para a nova, ela passa para a crescente, ela fica cheia. E assim é a nossa vida. Tem momento que você está na minguante, mas fica tranquilo, a minguante vai passar. Não vai ficar só minguante, não. Então, Paulo estava nessa estrada. E aquelas estradas na Palestina são simplesmente uns caminhozinhos, como que uma trilha de gado no mato, onde o gado e as ovelhas, e os cavalos, e os jumentos, e os camelos passam pelas colinas. E Paulo, em seu caminho para Damasco, lá pelo meio-dia, certa vez, uma grande luz brilhando derrubou no chão. E ninguém a viu, exceto Paulo. E eu quero que você observe isso, e bem aqui isso não é pessoal agora, mas para que você dirija isso a este fundo, para que você saiba que aquele mesmo Jesus, agora, quando ele estava aqui na terra, ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Agora, quando ele dirigiu os filhos de Israel, ele era uma coluna de fogo, e ele foi feito carne, e então ele voltou àquela mesma coluna de fogo. A coluna de fogo apareceu a primeira vez para Moisés, para guiar os filhos de Israel, e ele perguntou, quem és tu? Ele disse, eu sou. Quando Paulo perguntou para aquela luz, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. E quando ele encontrou Paulo no caminho de Damasco, ele era aquela coluna de fogo, aquela luz, veio uma grande luz, e Paulo diz, quem é este que eu persigo? E ele disse, sou Jesus, a quem tu persegues, a luz. Oh, não é Ele maravilhoso? Vamos pensar um pouquinho nessa coluna de fogo? Vamos pensar um pouquinho nesse Jesus que anda conosco, que está em nós. Porque Ele disse, um pouco mais e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis. Ele estava falando com os crentes. Não estava falando com os incrédulos não me verão, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Vamos pensar nessa luz aqui um pouquinho. E aqui está ele nessa noite, bem aqui conosco, tiraram seu retrato bem ali.
Veja que privilégio que Moisés teve de estar diante da luz, da coluna de fogo, a coluna de fogo falar com Moisés, os filhos de Israel sair do Egito através desse poder sobrenatural. Velho Testamento. Na entrada do Novo Testamento, Paulo teve o mesmo privilégio, a coluna de fogo cruzou o seu caminho, falou com ele, e através de um poder sobrenatural a mensagem atingiu os gentios. Mas neste final de tempo dos gentios, quando tudo estava saindo da palavra, saindo desse centro do caminho, a mesma coluna de fogo é manifestada agora pela terceira vez, através do ministério de William Marion Branham, e falou diretamente com o profeta, e o profeta falou diretamente com você, e ele fala com você através da sua palavra, das suas mensagens, seus sermãos estão aí para você e para mim. Ele diz a mesma coisa, vem a coluna de fogo, que de dia era luz para Israel, que à noite era sombra, e nós nunca tivemos em um período tão negro, mas a coluna de fogo continua conosco, porque ela é Jesus. E aqui está ele nessa noite, o mesmo ontem, hoje e eternamente, exatamente como ele era. Agora o homem que estava com ele não viu aquela luz. O homem que estava com Paulo, os homens que estavam com Paulo não viram a luz. E muitas vezes você mostra isso aqui, mas as pessoas não veem. Isso é para eleito. Apesar de que o mundo religioso e não religioso está inexcusável diante de Deus, porque isso está numa exposição em Washington como o único ser sobrenatural. Mas o mundo tem interesse em conhecer isso? Não. Mas essa luz te atraiu. Essa luz me atraiu. Essa luz mudou o nosso caminho, mudou nossa vida. Mudou o nosso gosto. Quem sabe aqui há alguns anos atrás aí, alguns de vocês gostavam, era de baile, era de jogatinas, era de bebidas alcoólicas, e que no outro dia estava numa condição tão lamentável, mas essa luz mudou o seu gosto. E você agora tem o gosto do homem santo, da mulher santa. Você não consegue vestir mais aquela roupa mundana que você gostava, mas ele mudou o seu gosto. E cabe agora aquele testemunho da irmã de cor. Irmão Brano, eu posso testificar? Ele disse, pois não, irmã, pode sim. Eu não sou o que eu quero ser, não sou o que eu devo ser, mas eu não sou aquela que eu era antes também. E aquele testemunho tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a vida da igreja. Eu gostaria de ser muito melhor, mas eu não sou. Não sou o que eu devo ser, mas eu não sou aquele que eu também era antes de conhecer a mensagem. A palavra vai mudando, vai nos mudando, de degrau em degrau, de fé em fé, de glória em glória, dia após dia. E nós estamos mais perto dele. E o profeta diz assim: ela está ali do mesmo modo, a luz, a coluna de fogo, e os resultados são os mesmos. Nós temos cura no nosso meio? Então Jesus está conosco, só quem cura é Jesus. Tem pessoas sendo salvas, verdadeiramente, mudando, sendo convertidas, então Jesus está no nosso meio, que só Ele pode fazer isso. Agora, é possível que alguém possa ver Cristo nesse edifício e ninguém mais pode vê-lo?
profeta disse: claro, isso aconteceu ali. Aquele incrédulo chegou diante do profeta e diz assim: eu quero que o senhor me coloque cego. O profeta diz: como? Você já está cego. Porque não vê o poder de Deus numa reunião de William Branham e ainda querer ficar cego. Ele disse: se você tem poder mesmo, faça-me cego. Ele disse: como? Você já está cego. Mas você pode ver. Amém? Você tem duas visões. Você tem a visão natural, mas tem a visão espiritual. Você pode ver pelos olhos da fé. E isso também aconteceu certa noite, quando Pedro estava preso. E aquela luz veio na prisão e tocou em Pedro e passou pelos guardas de dentro e o guarda de fora, passou pelo portão, o portão principal e o portão da cidade. Pedro disse: eu devo estar sonhando. Às vezes a gente fica assim, né? O irmão Branham beliscava ele em certos momentos, né? Será que é a visão? Deixa eu ver aqui. E Pedro ficou desse jeito: eu devo estar sonhando, né? Passando entre esses portões aqui. Porém, ele olhou ao redor, mas a luz já tinha se ido. Cristo, aquela luz eterna. Aí está ele, vem agora descendo o caminho. E veja outra coisa hoje, que falaríamos disso. Me lembrei agora. Porém, os magos que seguiram a estrela desde a Índia, do Oriente, meses, atravessando os vales e desertos, passando por observatórios. Você pensa que não tem observatórios na Terra hoje? Tem. Nos tempos dos magos também tinha, mas quem viu a estrela? Herodes diz: eu não nada sei sobre isso. Onde estavam os cientistas? O que eles estavam fazendo que não viram aquela estrela cruzando do Oriente? E os magos a viram por 2 anos e seguiram-a por 2 anos. E eles se orientavam à noite pelas estrelas, e nenhum historiador ou ninguém alguma vez já mencionou ter visto aquela estrela, a não ser os magos. Aquilo foi somente para que eles vissem. E a mensagem é por causa de você, amado. Às vezes nós queremos que outros sejam alcançados por ela, mas a mensagem é para os escolhidos, era para aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, por seu decreto. E todos que foram escolhidos, eleitos para esse propósito, a mensagem vai cruzar o seu caminho. Às vezes é através de um folheto. Eu citei essa semana. Todos nós conhecemos o irmão Geraldino, lá de Caldazinha, né? Já está do outro lado nos esperando. Mas alguém um dia entrou em um bar e ali estava o Geraldinho. Agora eu imagino o Geraldinho, antes de conhecer a mensagem, num bar. Como que ele não deveria ser, né? Então aquele irmão pegou e entregou um folheto: porque batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, para ele. Ele dobrou o folheto, colocou no bolso, foi embora. 2 anos passaram. Depois de 2 anos, ele abriu aquele folheto, olhou para o endereço, foi lá no tabernáculo, ouviu um culto, rendeu seu coração ao Senhor Jesus Cristo, e sua vida foi mudada. Mas às vezes a gente quer jogar a semente e já quer colher, ué. Tem semente que nasce mais rápido, mas tem semente que demora um pouquinho mais, irmão. Às vezes demora 2 anos, demora 10 anos, demora 15 anos, demora 20 anos. Mas se é semente predestinada por Deus, ela nasce. Você que semeia, deve semear dessa forma. Tem colheita que demora um tempinho mais. Agora, alface é rapidinho, viu? Você semeia logo uns 30, 40 dias, você está comendo alface. Mas tem outras coisas que demoram um tempinho mais.
Então você pode ver coisa que outros talvez não vejam. Para você isto é a realidade. Para mim a mensagem do profeta é realidade. Para nós a mensagem do profeta é ponto final, é realidade. Amém? Nós estamos descansados disso? Você está descansado disso? Então nós vamos ficar de pé. Grandioso Deus, nós queremos agora agradecer ao Senhor, Pai, pelos hinos que ouvimos, cantamos, pelo programa de rádio, pelas orações que foram feitas, pela leitura da sua palavra, Pai, que é o suficiente saber que o Senhor falou aos antigos pelos profetas, mas a nós nesses dias tem falado através do seu Filho, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse profeta que veio para nos tirar da escuridão que estávamos, Pai. E agora nós podemos ver e andar na luz da Tua palavra e ver essa coluna de fogo movendo e falando conosco, Pai. Continue abençoando essa igreja, continue abençoando o ministério do nosso pastor, que o Senhor possa trazê-lo guardado, protegido, ó Pai. Abençoe a Tua noiva, Pai, em toda a face da terra. Nossos irmãos em Caldas Novas, em Pires do Rio, ó Pai, os nossos irmãos em Conexão também, que eles possam, ó Pai, estar no mesmo gozo, glorificando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essas ricas bênçãos. No nome de Jesus nós pedimos e agradecemos por Tuas bênçãos. Amém, Senhor. Um eleito é diferente. Quando o profeta estava no Cânio Sabino, e essa mesma coluna de fogo apareceu, manifestou ali, e ela descia e subia falando com o profeta. Ele chegou no posto de gasolina, o irmão falou para ele: irmão Brano, eu posso dizer exatamente a localização que o senhor estava lá. Deus estava falando com o senhor lá, em tal lugar. Aquela criancinha, as professoras não sabiam. Os demais não sabiam, mas aquela criancinha falou: não, professor, preocupa não, que lá é Deus falando com o nosso irmão William Marion Brana, é Deus falando com o nosso profeta. Amém? Abençoemos uns aos outros e até domingo de manhã, escola dominical, com as crianças e com todos os irmãos. Um abraço fraternal. Um abraço para os irmãos pela internet. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.